um anime de suspense político poderia ter tido mais sucesso numa estreia se adicionasse mais humor. Joker Game é uma fantástica história de suspense e de espionagem, mas problemas de tom impedem o anime de obter o respeito que merece. Jogo do Coringa. Um dos aspectos mais difíceis de criar um programa, incluindo o anime, é acertar o tom. É crucial capturar o clima certo para a história que está sendo contada, mas ter muita variedade é igualmente importante. Uma série sem momentos mais leves pode se tornar difícil de assistir, enquanto ter muitos momentos de luz pode prejudicar a história que o criador está tentando contar. Um ótimo exemplo desse dilema é Joker Game, um anime de suspense político que, embora bom, não conseguiu encontrar o tom perfeito e agora passa despercebido por muitos. Joker Game é baseado na série de romances de Koji Yanagi. Lançado em 2008, continha 5 contos e provou ser popular o suficiente para gerar uma série de livros. Joker Game também ganhou uma adaptação para mangá em 2009, um filme live action em 2015 e, eventualmente, um anime. Este último foi feito pela Production Igo, dirigido por Kazuya Nomura e escrito por Taku Kishimoto. Aqui está o que é a história, e por que seu tom acabou decepcionando os olhos de muitos fãs. Jogo do Coringa 2 Joker Game se passa pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O governo japonês percebe que as informações sobre outros países e seu povo serão extremamente úteis e vitais, então uma nova agência de espionagem chamada The Agency é criada. Fundada pelo tenente-coronel Yuuki, um espião conhecido como Lorde Demônio durante sua carreira, a organização seleciona apenas aqueles que podem passar no duro exame de seleção. A The Agency é composta por 8 membros: Odajiri, Fukumoto, Atano, Kaminaga, Miyoshi, Amari, Tazaki e Jitsui, que são enviados para se infiltrar em países poderosos e aprender o máximo possível sobre eles. No entanto, ser pego colocaria os agentes em perigo. Por causa disso, eles foram treinados e transformados em manipuladores mestres para obter as informações que desejam, sem mencionar centenas de outras habilidades que podem aplicar para se infiltrar em áreas e escapar ilesos. No entanto, a vida de um espião não é fácil, e o grupo logo se vê envolvido em muitos mistérios perigosos, com cada episódio contando sua própria história individual. Jogo do Coringa 3 Joker Game é um excelente thriller político cheio de reviravoltas e intrigas. No entanto, é prejudicado pelo seu tom. O show não tem senso de humor, o que pode torná-lo uma tarefa árdua para passar. Embora seja bom ver a história tratar seu assunto com respeito e seriedade, a falta de variedade tonal pode levar a muitos episódios se misturando. Isso só é piorado pelas linhas de enredo dos episódios individuais variando em qualidade, com alguns apresentando mistérios mais intrigantes do que outros. Se a história do episódio não atrair o espectador por conta própria, resta pouco para desfrutar, o que pode fazer com que alguns deles se arrastem. Além disso, o tom sombrio às vezes pode levar o Joker Game a se sentir um pouco cheio de si. Algumas histórias parecem muito estranhas ou artificiais para serem consideradas realistas e, sem nenhum humor para aliviar o clima, esses momentos podem parecer ainda mais chocantes e fora do lugar. Joker Game também é pesado no diálogo. Embora isso se encaixe na natureza de thriller político da história, o programa não tem a inteligência necessária para tornar alguns dos diálogos interessantes de se ouvir. Algumas conversas parecem desconfortáveis e não naturais devido ao quão secas elas são, especialmente na dublagem em inglês. Infelizmente, tanto o elenco de voz japonês quanto o inglês carecem do carisma natural necessário para elevar esse tipo de diálogo, tornando muitas cenas bastante chatas. Os episódios muitas vezes podem parecer uma tarefa árdua, pois todo o diálogo se mistura em um único bloco, o que significa que os espectadores perdem partes cruciais ao se perderem no mal-estar. Algo só piorou pelo fato de que os personagens individuais, embora realistas, muitas vezes não possuem traços que os diferenciam uns dos outros, fazendo com que o conjunto completo pareça mais com variações do mesmo arquétipo. Embora esse estilo provavelmente tenha funcionado bem nos romances, ele simplesmente não se traduz no meio de anime.
Joker Game é interessante, pois é raro ver thrillers políticos fundamentados em narrativas de espionagem e animes. No entanto, é um pouco fundamentado para seu próprio bem, prejudicando sua popularidade. Da mesma forma, muitos espectadores americanos modernos associam thrillers de espionagem a James Bond Missão Impossível, ambos combinando a narrativa política com ação intensa, e muitas vezes ridícula. Dito isto, Joker Game é uma experiência verdadeiramente única, diferente de qualquer outro anime disponível. Para os fãs de thrillers de espionagem na veia de Tinker Tailor Soldier Spy, Joker Game pode ser apenas uma escolha perfeita. Aqueles que preferem que seus espiões tenham senso de humor podem procurar em outro lugar.